Eu tinha planejado outro vídeo para trazer essa semana, né, num assunto muito mais leve, um assunto que eu gosto bastante, inclusive. Mas uma tragédia esse fim de semana acabou mudando os meus planos, né. Duas meninas, alunas da DBU, o nome delas é Caitlin Kotzman e Karina De La Rosa. Elas sofreram um acidente de carro esse fim de semana, junto com outros amigos, e acabaram perdendo suas vidas nesse acidente. Um, eu não as conhecia, né, mas a questão é que dentro da DBU, isso parece bem clichê, né, mas dentro da DBU o ambiente é tão familiar, é tão seguro, que quando uma coisa dessas acontece, todos nós que estamos ali nos sentimos pessoalmente afetados, né, mesmo que a gente não conheça as pessoas envolvidas diretamente, né? E essa é uma realidade do nosso ambiente ali na DBU. E é o que aconteceu hoje, né? As pessoas, conhecendo as meninas ou não, estavam devastadas, né? Um ambiente muito difícil, né? Todas as salas de aula, as turmas orando pela família, né? Tivemos um culto às 7 da noite daqui, hoje também, né? Em louvor pela vida delas e, né, tentando trazer algum conforto, né, para os amigos próximos e para nós que não as conhecíamos, mas que também sentimos a perda. E eu fiquei muito impactado com uma entrevista que eu li, né, um artigo no NBC-DFW aqui, né, um jornal local. E o artigo está aqui embaixo na descrição, se para quem quiser ler. E nesse artigo, o pai da Caitlyn, né, ele fala um pouco da experiência, ele faz um depoimento, né, e eu traduzi meio que, né, uma tradução completamente livre aqui, mas foi mais ou menos assim. A fé que temos em Cristo e a sua fé em nós para passar por isso é real. Quero dizer, é fácil ter fé quando as coisas vão bem. É fácil falar sobre a bondade de Deus quando as coisas vão bem, mas quando elas vão mal é quando a coisa se torna real. Tivemos momentos de força e de fraqueza. Eu mudei entre o lado esquerdo do cérebro, me mantendo ocupado, e o lado direito do cérebro, né? Uma completa bagunça. Mas a força e o conforto que vem de Deus sempre estiveram aqui, e sem Ele eu estaria uma bagunça completa agora. É, é impressionante, né? Como a gente escuta por aí, né? Um monte de pastores e essa teologia da prosperidade, aí, essa coisa de que tudo vai bem, você aceita Jesus e vai dar tudo certo. E isso é uma coisa completamente fora da realidade, né? Jesus em pessoa, não foi Paulo, não foi, não que não tenha autoridade, mas Jesus, ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo porque ele venceu o mundo. Ele preparou a gente, ele deixou claro pra gente que a gente teria uma série de dificuldades, de perseguições e de sofrimento. E a certeza era tão grande do sofrimento que ele enviou um consolador quando ele subiu. Né? Ele ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo, um consolador. Né? Alguém que. A presença de Deus em nós que nos fortifica, como o pai da Caitlyn colocou aqui. Né? É o que ele está sentindo agora, no momento mais terrível da vida dele. Sem dúvida, é um tipo de experiência que eu não tenho nem como imaginar e eu não quero que nenhum de nós experimente para saber. Mas o fato é que no momento mais duro da vida dele, ele tem vivido, compreendido e dito. Né? Ele teve uma oportunidade de ouro de dizer isso. De dizer, olha, eu tô de pé porque ele podia estar culpando Deus, ele podia estar fazendo um monte de bobagem, e estaria justificado. É uma dor completamente louca. Eu não tenho ideia do que seja. Mas ao invés disso, ele está dizendo que está reconhecendo, ele está sentindo e reconhecendo que se não fosse por Deus e pela força que ele recebe de Deus e pelo consolo, pelo conforto, né, pelo afago que ele tem sentido de Deus no momento dessa dor tão incrível, ele estaria uma bagunça total, usando as palavras dele. Né? Ele estaria completamente perdido.
Tem um profeta chamado Abacuque, que ele viveu num momento de grande tribulação em Israel e era às vésperas de um dos episódios mais terríveis da história de Israel, chamado exílio babilônico. Ele, o livro que tem o nome dele na Bíblia é um livro curtinho, né? Não é dos mais simples de ler, mas é um diálogo que ele tem com Deus, falando sobre isso, falando sobre as transgressões, os problemas e esperando respostas de Deus para as coisas. E no fim, no terceiro capítulo, né, bem exatamente no fim do livro, tem uma canção ali, né, um poema. E nesse poema ele fecha dizendo o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem no curral, nem bois nos estábulos, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Eu quero te encorajar a fazer duas coisas. Primeiro, mesmo, né, de longe, mesmo sem saber quem são, eu queria te convidar a orar pelos pais dessas duas meninas, né, que perderam a vida, né, no ponto mais alto da flor da idade, né, no momento em que elas chegam na faculdade, aquela expectativa. Isso aqui é muito forte, né? Essa coisa da vida na faculdade, de sair de casa e de morar nos dormitórios e toda essa experiência, mais os sonhos profissionais, tudo isso foi interrompido de maneira muito bruta. E eu queria te encorajar primeiro a orar por eles, assim, a falar com Deus. Primeiro que você não sabe exatamente como orar, não importa, assim, pensa em Deus, pensa neles. No final você só faz assim, em nome de Jesus, amém, porque é por conta de Jesus que a gente tem acesso a Deus, não existe outra forma. Mas a segunda coisa que eu queria te encorajar a fazer, além de orar pelas famílias e pedir que Deus os acompanhe e os conforte, é que você reflita um pouco sobre isso, né? Sobre a forma com que esse pai resolveu lidar com a dor. Né? No meio da dor, em vez dele culpar a Deus e viver numa uma questão autodestrutiva, ele resolve olhar para Deus e dizer: o Senhor é o único conforto que eu tenho. É no Senhor que eu tenho que buscar minha força, senão eu não vou conseguir passar por isso. Né? E esse é o grande diferencial. O grande diferencial que nós temos de viver com Deus é de não estar sozinho para nada. Né? Ele nunca, em nenhum momento da Bíblia, existe a promessa de que nós não teríamos problemas. Muito pelo contrário, existe um aviso: vocês vão ter problemas. A promessa que existe é que a gente não passa por esses problemas sozinhos. A gente passa por esses problemas ao lado de Deus, com Deus, sentindo a presença dele, tendo o consolo dele, o auxílio dele. Isso é fantástico. É uma coisa que não dá para explicar, dá para viver e espalhar essa boa nova para que outros possam viver a mesma coisa. Se você tiver alguma dúvida, quer conversar sobre isso comigo, óbvio, você pode mandar para mim alguma mensagem por aí pelas redes sociais, você pode fazer comentário aqui embaixo, você pode fazer o que for mais conveniente para você. Mas o terceiro encorajamento que eu quero deixar para você hoje é que você procure a igreja mais próxima da sua Bíblia por aí. A igreja que você sentir que tem coerência com o que está escrito na Bíblia, uma igreja que ama, que cuida, que procura dizer a verdade e passar para você o que está escrito na palavra de Deus e viver com você e caminhar com você. Isso é importantíssimo. Eu quero te encorajar porque a gente não foi feito para viver sozinho e a igreja é um tipo de comunidade que, com todos os seus problemas, ainda é o melhor lugar do mundo. Né? Você pode ter certeza disso. Fique com Deus. Lembre-se de orar pelas pessoas de quem a gente falou hoje. E o negócio é confiar.